bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que a gente trate sobre um tema muito importante. Nosso tema de hoje é a questão do trabalho infantil no Brasil, o que é de extrema importância para nossa redação. Bora assistir? A questão do trabalho infantil é extremamente preocupante no Brasil contemporâneo. Você já deve ter percebido que em situações que envolvem as grandes cidades brasileiras, a gente encontra com alguma frequência pessoas que estão trabalhando, por exemplo, nos sinais de trânsito, vendendo balas, fazendo malabarismo e várias outras situações que envolvem o cotidiano das grandes cidades. Mas é importante também que você saiba que o trabalho infantil ele vai muito além disso. Em algumas cidades e regiões brasileiras, há crianças que trabalham até mesmo no meio rural, com plantação, corte de cana e várias outras situações extremamente prejudiciais à saúde. É fundamental que a gente perceba que no Brasil nós já temos uma lei que é contrária ao trabalho infantil e que determina todas as condições que seriam necessárias para as crianças e adolescentes no nosso país, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo assim, na maior parte das situações, a fiscalização ainda é muito pouco eficiente e as pessoas continuam ainda no Brasil executando esse tipo de trabalho. É fundamental que a gente note quais são as causas desse grande problema do trabalho infantil no Brasil. Uma das causas mais relevantes é a questão da pobreza. É comum que os indivíduos optem por trabalhar, até mesmo por vontade própria ou por pressão da família, devido às questões financeiras. Muitas das famílias no Brasil têm a impressão de que ainda é necessário que as crianças complementem a renda para que seja possível sobreviver e conseguir o básico relacionado à alimentação, comprar roupas e até mesmo as questões relacionadas à qualidade de vida como um todo. Uma outra causa muito importante é a própria impunidade no nosso país. Como muitas das vezes quem usufrui do trabalho infantil não sofre de maneira efetiva com nenhum tipo de punição, é comum que as famílias passem a ter mais ousadia nesse sentido e que exijam, inclusive, que as crianças trabalhem em determinadas idades como um argumento para conseguir mais dinheiro. Elas esquecem que essa questão do trabalho infantil gera várias consequências extremamente desagradáveis. Essas consequências estão relacionadas, por exemplo, aos riscos à saúde. É muito comum que crianças que trabalhem, principalmente trabalhem com trabalho braçal, que elas sofram com questões relacionadas à musculatura, articulações, ossos e tenham, em alguns casos, até mesmo problemas de saúde irreversíveis. É interessante também que a gente perceba que em alguns casos desse tipo de trabalho podem ocorrer graves acidentes e esses acidentes podem até mesmo levar a criança e o adolescente à morte, o que é um grande problema. Outra coisa fundamental é a evasão escolar gerada pelo trabalho infantil. É comum que as crianças que optam por trabalhar abandonem a escola. Em algumas situações, elas não consigam se formar e ter, claro, uma capacitação adequada para determinadas profissões, o que vai afetar, em várias situações, até mesmo as oportunidades que essas crianças poderiam ter no mercado de trabalho no futuro. Pensando nisso, é muito importante que a gente tente solucionar esse problema. Uma das principais soluções seria que a gente tivesse campanhas de divulgação e de fiscalização do trabalho infantil em áreas de maior ocorrência. Com a fiscalização efetiva e, consequentemente, com maior punição, as pessoas vão ter mais receio de colocar a criança para trabalhar nas mais diversas situações. Além disso, é importante que sejam criados por parte do governo federal canais e portais de denúncia, como até mesmo aplicativos, para denunciar a ocorrência de trabalho infantil no Brasil, para que a partir de então as pessoas sejam denunciadas com mais frequência. É necessário também que os programas educacionais já oferecidos pelo próprio governo e que estão relacionados à educação sejam incentivados e colocados em prática, principalmente nas regiões que o trabalho infantil é mais comum. Dessa maneira, muitas das vezes, as crianças e adolescentes não vão abandonar a escola e vão investir nessa formação em troca dos recursos oferecidos pelo próprio governo federal, fazendo com que esse problema seja cada vez menor na sociedade brasileira. Beleza, pessoal? Sugira mais temas, não se esqueça de comentar no nosso canal, também se inscreva, clique no sininho para notificações e
continuamos conversando nos próximos vídeos. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.